Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Aqueles que estão online agora, que estão ao vivo, seja bem-vindo você que está entrando em outro momento para a continuação do nosso estudo do livro do Apocalipse. E hoje iremos estudar Apocalipse capítulo 12. Iremos falar sobre uma mulher e um dragão. É isso sim. Hoje iremos entrar em tudo já. Lembra-se, né, que a gente já está aí percorrendo todo o livro do Apocalipse. E você que está assistindo pela primeira vez, não se esquece aí de se inscrever e ativar o sino de notificações para você receber diretamente na sua casa o nosso estudo. E se você chegou agora, você pode estar conferindo na nossa playlist. Ali tem a playlist Apocalipse. E você pode estar ali acompanhando o nosso estudo de perto. Então, queridos amigos, sejam bem-vindos a mais uma transmissão. E já pega a sua Bíblia aí, já está com sua Bíblia? Está com sua Bíblia? Muito bem, que bom. Que todas as noites aí, às 9 horas, você já esteja pronto com a sua Bíblia para que estudarmos, né, examinarmos a palavra de Deus. Como aprendemos ontem, né? Deus nos orientou a examinar as Escrituras. Então, queridos amigos, vamos então. Antes disso, eu convido a você a fechar seus olhos e nós começarmos a fazer uma oração. Só mandando aqui o link para o pessoal, para que eles possam entrar e acompanhar junto com a gente também essa transmissão. Vamos então? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, Deus do Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, uma oportunidade de estarmos aqui para estudar a Tua Palavra. Iremos nos conectar novamente, Senhor, contigo, com o céu. Iremos aqui aprender sobre o livro do Apocalipse, onde tem mensagem de vitória para cada um de nós, Senhor. Vem estar conosco, que o Teu Santo Espírito, que os Teus santos anjos venham nos proteger e que possamos agora aceitar, abrir o nosso coração e abrir a nossa mente para o entendimento. Vem estar conosco, é isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Chegamos agora à parte central do livro do Apocalipse. Nós iremos estudar o capítulo 12 até o livro 14, que é a parte central. Até aqui, né, nós estudamos, eu e você, nós estudamos a história do livro do Apocalipse. Nós estudamos sobre as 7 igrejas, nós estudamos também sobre os 7 selos, também estudamos sobre as 7 trombetas. E depois dessa parte central, queridos amigos, estudaremos a posição escatológica do livro, depois que passarmos o capítulo 12, 13 e 14. Nós iremos ver as 7 pragas, a queda de Babilônia, iremos falar sobre o milênio, iremos também falar sobre a Nova Jerusalém. Então, queridos amigos, não perca, faça um esforço aí de estar conectado aí todos os dias às 9 horas. Mas se você não conseguir, lembre-se que a gente tem a nossa playlist aí do Apocalipse e você pode estar estudando. Mas vamos lá. Os capítulos 12 a 14 de Apocalipse, eles não seguem aqui mais uma clara progressão histórica. Em vez disso, ocorre uma espécie de montagem animada que nos conduz ali repentinamente para adiante e para trás. Veja de modo a produzir em nós uma impressão desejada. Seria, vamos dizer assim, seria como fosse um filme sobre a vida de Ayrton Senna. Você conhece Ayrton Senna? Inesperadamente ali, a gente mostrasse o Ayrton Senna dirigindo o seu Fórmula 1. E depois apresentar as imagens de um garoto, do Ayrton Senna, dentro de um kart. Depois uma outra cena que ele apresentasse, que ele estivesse ali no pódio, né, recebendo o seu 3º título mundial. E logo depois, uma emocionante vitória de sua carreira debaixo de muita chuva. Então, esse é algo, assim, diferente. Então, enquanto estivermos estudando essa parte central do Apocalipse, devemos estar atentos a essas transições na linha do tempo. Queridos, Apocalipse capítulo 12 nos apresenta uma sinopse do grande conflito entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás. Nós podemos dividir esse capítulo em 4 tópicos. Quais tópicos seriam esses? O primeiro tópico, a origem do pecado e o início do conflito no céu. O segundo tópico, o ataque de Satanás a Cristo, quando ele viveu entre homens aqui nessa terra.
Terceiro tópico, a perseguição à igreja nos séculos subsequentes. E por último, né, quarto tópico, a guerra final de Satanás contra os remanescentes de Deus. Então, queridos amigos, através dos símbolos proféticos, descobriremos uma luta cósmica entre as forças do bem e as forças do mal. O Apocalipse nos dá a certeza da vitória final da Igreja de Cristo e a derrota de Satanás. Olha só que maravilha, iremos aprender juntos aqui. Então, pega a tua Bíblia, em Apocalipse capítulo 12, verso 1 e 2, estaremos lendo esses versos. Olha só o que fala. Fala assim: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Queridos amigos, de todos os símbolos apocalípticos, este é um dos mais belos. É assim que Deus vê a sua igreja. Sempre muito bela. Entretanto, a sua beleza possui uma razão fundamental. Porque ela está vestida com a glória do noivo, que é Jesus Cristo. Mas vamos entender o significado de cada símbolo que está dando aqui. Mulher em profecia é símbolo de igreja. Então, quando você ouve aqui falar mulher no Apocalipse, está falando sobre a igreja de Deus. Então, algum símbolo gênero feminino sobre mulher está ali relacionando a uma igreja. Você pode estar comprovando em Isaías, capítulo 54, verso 1 a 5, Jeremias, capítulo 6, verso 2, e 2 Coríntios, capítulo 11, verso 2, também fala diretamente sobre essa mulher, essa igreja de Deus. Vestida de sol, o que significa isso? Que simbolismo é esse? A igreja, na qualidade de luz para o mundo, se veste com o sol da justiça, que é Cristo, que está em Salmos 84, verso 11. O próprio Cristo declarou ser a luz do mundo em João capítulo 8, verso 12. Então, esses versos que eu estou te dando, esses textos, você pode lá conferir, pode estar lá participando. Para a gente não prolongar tanto aqui. A lua, a simbologia da lua, é uma representação do sistema de sacrifício no Antigo Testamento, que refletia sobre a obra de Jesus. Está mencionado em Hebreus capítulo 9, verso 9 a 12. Assim como a luz do sol, as 12 estrelas da coroa representam a realeza. Representa ali a realeza de Cristo. 12, como a gente viu, é o número do reino de Deus. Mas vamos continuar. Olha o verso 3 a 5. Entendemos aqui a simbologia de toda essa mulher que foi apresentada no capítulo 12, verso 1, que está vestida de sol, né? Muito bela, que tem uma coroa com 12 estrelas, que está sobre a lua. Então a gente entendeu aqui a simbologia dessa imagem. Vamos aqui o verso 3, assim que fala: viu-se também outro sinal no céu. Eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres e na sua cabeça 7 diademas. Verso 4. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com centro de ferro. E o filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. Olha só, vemos aqui, já entrando aqui no segundo tópico que falamos, né? Desde o Antigo Testamento, o Messias estava sendo prometido para livrar o ser humano da condenação imposta pelo pecado. Observe, por exemplo, como a ousadia, como Isaías, né? Como Isaías, ele anuncia a vinda do Salvador. Abra a tua Bíblia em Isaías, capítulo 9. Isaías está antes de Jeremias. Isaías, capítulo 9, verso 6. Estou aqui com a minha Bíblia. Isaías, capítulo 9, verso 6. Fala assim, ó: porque um menino vos nasceu,
Um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Então, queridos amigos, o Apocalipse faz referência de forma específica à promessa messiânica do Salmos, capítulo 2, versos 6 e 9. Jesus é o filho que nasceu de mulher, depois você pode conferir. Mas olha, de novo, olhando para o verso 3 e 4 do capítulo 9, capítulo 12 de Apocalipse, que fala assim: viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, a quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. Agora eu quero que você veja o verso 9. Olha o verso 9 do mesmo capítulo, o verso 9 fala assim: e foi expulso o grande dragão, antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Esse dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres é o inimigo de Deus, Satanás. A sua primeira rebelião ocorreu no céu, quando ele se opôs ao governo de Deus e desejou ali estabelecer seu trono acima do trono de Deus e ser semelhante ao Altíssimo. Aqui mesmo em Apocalipse capítulo 12, somos informados de sua expulsão do céu, do verso 7 a 9. Queridos amigos, expulso do céu, Satanás veio parar nessa terra e ele arrastou ali consigo a terça parte dos anjos de Deus. Disfarçado de serpente, no jardim do Éden, ele conseguiu enganar a Adão e Eva. Assim o pecado passou a fazer parte da história humana, trazendo ali para nós miséria e sofrimento a todos. Todavia, queridos amigos, mesmo antes de surgir o pecado, Deus já tinha estabelecido um plano caso o homem pecasse. Está em 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 a 20. Em Gênesis, capítulo 3, 15, fala assim, Deus ali, né, ele deu a que conheceres, para que nós tivéssemos conhecimento sobre o plano, para que nós vemos a promessa messiânica. Olha só, vamos ler o verso de Gênesis, capítulo 3, verso 15. Gênesis 3, verso 15. Olha só o que fala. Por inimizade entre ti e a mulher. Olha só. Que continua. Entre a tua descendência e o teu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Olha só. Então Deus aqui ele já começou a falar sobre a promessa messiânica. Que ele viria esmagar a cabeça da serpente. Jesus é o descendente, né, o descendente de mulher, o filho da igreja que Satanás estava ávido a devorar. Então Satanás ali ele opera por meio de agentes terrenos, ele opera por agentes terrenos humanos para alcançar seu propósito. Então logo Jesus nasceu, Satanás usou o rei Herodes para destruir o menino. É a história que está mencionada em Mateus capítulo 2, versos 16 a 18. E José e Maria ali, né, os pais de Jesus, avisados por meio de um anjo de Deus, fugiram para o Egito, cumprindo assim as profecias do Antigo Testamento, de Jeremias capítulo 31, verso 15. E o menino foi salvo. Frustrado o ato de tentar matar o menino, o menino Jesus, o grande dragão, aquele vermelho dragão, volta agora com seu ódio contra a mulher. Quem era a mulher? Lembra? A mulher, ele começou ali usando a instrumentalização humana. Satanás ele afogou uma sangrenta perseguição à igreja de Cristo. Jesus mesmo tinha avisado, né, tinha advertido aos seus discípulos. Olha só, Mateus, vai lá para frente, Novo Testamento, Mateus capítulo 10, verso 22, que fala assim. Mateus 10, 22.
Jesus tinha advertido ali os discípulos, falei assim, ó, sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Olha só que benção. Mas agora vai um pouquinho mais para frente, vai para Lucas capítulo 21, verso 12. E olha só o que fala. Fala assim na minha versão. Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-o às presenças de reis e governadores por causa do meu nome. Então, queridos amigos, quase todos os apóstolos morreram como mártires. A cidade de Jerusalém foi destruída no ano 70 e milhares de cristãos foram mortos. Quando o Coliseu, lembra aquele Coliseu? Lembra? Você lembra que você já viu alguma vez? Ou você já visitou o Coliseu lá na Itália? Quando ele foi inaugurado por volta do ano 80, milhares de cristãos foram sacrificados durante os meses de festa. Então, se você foi um dia no Coliseu, ou se você ainda vai, lembre-se que vários cristãos, por levarem na sua vida o nome de Jesus, foram sacrificados. Mas a profecia falava ainda de um longo período de perseguição que se abateria sobre a igreja. Uma perseguição que duraria séculos. Séculos. Mas volta a tua Bíblia para Apocalipse capítulo 12. Vendo só, a gente aqui, ó, vai pegando a Bíblia, vamos abrindo, vamos conferindo o texto, vamos fazer sentido no que estamos estudando aqui. Ok? Versos 6 e 13. Fala assim, verso 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustente durante 1266 dias. Verso 13, fala assim, quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Então, queridos amigos, aqui vemos o mesmo período profético mencionado por Daniel. Um tempo e metade de um tempo. Em Daniel capítulo 11, verso 1, deixa claro que um tempo é igual a um ano. Assim temos o período de 3 anos e meios. Se cada ano ali possui 12 meses, então temos um total de 42 meses, e a cada mês no calendário judeu possui 30 dias, então temos aí uma multiplicação de 42, 42 meses vezes 30, que vai dar 1260, que a gente transfere para 1260 anos. Então todas essas expressões se referem a um mesmo período de tempo, ou seja, 1260 anos, em que o povo de Deus seria perseguido. E quando se cumpre esse período na história? No século VI. O papado, né? O Papa ali, ele se estabeleceu firmemente, né? Ele ali tomou o poder. Isso ocorreu no ano 533, quando o bispo foi declarado a cabeça de todas as igrejas. E em 538, quando os ostrogodos das 10 tribos bárbaras, né? 5 não aceitaram o Papa como soberania. Então, quando os ostrogodos, a última tribo bárbara que não aceitou a supremacia papal, foi expulsa de Roma. E a partir daí, por 1260 anos, o papado perseguiu os cristãos que se opunham aos ensinos da igreja e aqueles que buscavam apenas seguir os ensinamentos da Bíblia. Essa perseguição atingiu a Europa, atingiu os povos os valdenses, atingiu os povos albígenes, os hugoenotes, entre outros. A perseguição somente teve fim em fevereiro de 1792, quando o Papa Pio VI foi preso por ordem de Napoleão Bonaparte. E seu poder, o poder do Papa, foi tirado. Mas olha só, o verso... Vamos ler novamente o verso 6, o 14 e o 16, para a gente entender. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustente durante 1266 dias. Verso 14 e 16. E foram dadas à mulher
as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Verso 16. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Olha só que interessante. Vemos aqui mais uma vez a data, né, mencionada, mesma data que em Daniel foi mencionado. Vemos aqui, então aqui vendo mais uma vez a Bíblia se encaixando. Então, durante séculos, queridos amigos, a Igreja de Cristo encontrou refugiada no isolamento e na escuridão obscura, ali escondida. Os fiéis filhos de Deus fugiram para as elevadas montanhas e vales, para os Alpes, e ali, em meio à natureza, adoravam a Deus e seguiam as suas palavras, longe dos falsos ensinos e tradições do papado. A verdade, queridos amigos, a Bíblia foi preservada por esses povos, os valdenses, walbígenes e outros. Queridos amigos, e o movimento da reforma do século XVI, com Lutero, com Martinho Lutero, e seus colaboradores ali vieram expor o verdadeiro caráter do papado e quebrar o poder que tinha escravizado as mentes dos poucos que estavam ali com suas superstições. Mas olha só o verso 17. Verso 17, acompanha. Apocalipse capítulo 12, verso 17, fala assim: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes de suas descendências, os que guardam os mandamentos de Deus e têm os testemunhos de Jesus. Queridos amigos, até o ano de 1798, quando só então o Papa perde seu poder temporal, a Igreja de Cristo estaria oculta no deserto. Passado então esse período, ela deveria reaparecer no cenário mundial, ou seja, sair do deserto. Apocalipse 12, 17 fornece ainda duas características dessa igreja remanescente. Ela faz o quê? Ela guarda os mandamentos de Deus e tem um testemunho de Jesus. Os mandamentos de Deus são os 10 mandamentos de Êxodo capítulo 20, verso 3 a 17. Eu convido a você, queridos amigos, assim que terminarmos, abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 20, verso 3 a 17, e leia ali todos os 10 mandamentos. Aqui fala que guarda os mandamentos de Deus. Não é um, é todos. Todos. Mas continuando. Já o testemunho de Jesus, queridos amigos, já o testemunho de Jesus, segundo Apocalipse capítulo 19, verso 10, é o espírito de profecia, ou seja, uma manifestação do dom profético, junto a esta igreja. Então, se nós quisermos identificar a igreja remanescente hoje, precisamos buscar por essas três características. Qual que são as três? Guarda o mandamento de Deus, tem testemunho de Jesus e tem o dom e tem o espírito de profecia. Se você vê uma igreja que está com essas três características, ela é a igreja que o Apocalipse nos apresenta. E hoje eu quero lhe apresentar, queridos amigos, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que ela surgiu do desapontamento milerita de 1844, onde nós estudamos no estudo do Livrinho Aberto, lembra? Que nós estudamos? Depois, se você não estudou ainda, vá lá na nossa playlist do Apocalipse e estude lá o Livrinho Aberto. Depois do grande desapontamento, surgiria uma igreja remanescente. E essa igreja, ela começou a pregar a vigência de todos os mandamentos da lei de Deus, inclusive o quarto mandamento, que quer a observância do santo sábado, que hoje ninguém se importa. E nós temos que guardar todo o mandamento, os 10 mandamentos. Queridos amigos, ela teve dom profético manifestado em Ellen Gold White, que ao longo de 70 anos de ativo ministério, recebeu de Deus mais de 2.000 visões e sonhos. Como resultado dessas revelações, ela escreveu mais de 100.000 páginas sobre os mais variados assuntos.
Hoje a Igreja Adventista congrega quase 20 milhões de membros espalhados em mais de 200 países no mundo. Sabe, queridos amigos, nós somos informados pela Bíblia que Deus sempre teve um povo, quem ele estabeleceu uma aliança a fim de ser depositório de suas verdades. No Antigo Testamento, Deus escolheu Israel. Quando Cristo veio, ele fundou a igreja sobre ele mesmo, que é a rocha. E ele colocou também os apóstolos e profetas por fundamentos. Mesmo ele tendo escolhido Israel e organizado a igreja cristã, sabe, ele sempre teve pessoas sinceras que não faziam parte desse círculo. E no tempo do fim surgiria a igreja remanescente. No tempo do fim, no tempo que estamos vivendo. Mas Deus, ele tem filhos sinceros que ainda não fazem parte dessa comunhão. E olha só que maravilha. Ele mesmo está convidando esse povo para que ele saia de Babilônia, para a grande confusão religiosa que estamos vivendo hoje. Deus mesmo, ele convida. Fala assim, saia de lá e se una àqueles que guardam os mandamentos e têm a fé de Jesus. Olha só, Apocalipse capítulo 14, verso 12, olha só o que fala. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Olha só, queridos amigos. Deus fala, sai dela, povo meu, sai da Babilônia, a enganação. E venha, participa, se una daqueles que guardam os mandamentos e têm a fé de Jesus. Mas eu quero que você leia comigo agora do verso 7 a 10. Apocalipse capítulo 2, verso 7 a 10. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. E todavia não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. O sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então, olha só que maravilhoso o verso 10. Então ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Queridos amigos, há uma aclamação de vitória. Foi expulso o grande dragão. Foi expulso o acusador de nossos irmãos. Queridos amigos, Cristo é o grande vencedor. O divino juiz já julgou a sua causa. E a sentença será executada em breve. Satanás já foi acusado. E ele receberá a sua sentença. Mas olha só o verso 11. Olha o verso 11. Ele, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Eles, por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em fase de morte, não amaram a própria vida. Queridos, no decorrer da história, milhares foram perseguidos por amor a Cristo. E outros milhares continuam sendo ou ainda serão perseguidos por causa de Cristo. Entretanto, por meio da vitória obtida por Cristo na cruz, os filhos de Deus podem ter a certeza que a vitória final está garantida. Hoje, o grande conflito entre as forças do bem e do mal está em andamento. Cada um de nós precisa tomar uma posição de que lado ficar no grande conflito. Jesus deixou claro que existem apenas dois caminhos. Um estreito, que conduz à vida, e um largo, que conduz à perdição.
No caminho estreito existem muitos obstáculos e tentações. Porém, podem ser vistas as pegadas de Jesus e podemos avançar firmes em direção ao alvo, a coroa da vida eterna. Que maravilha, queridos amigos. E eu quero continuar. Mesmo que tenha obstáculos, mesmo que eu tenha que passar por várias tentações, eu tenho que continuar seguindo os passos do Mestre. E você? Lembra que Jesus falou que nós iremos passar por aflições? Nós seremos perseguidos, queridos amigos. Jesus falou, ele foi bem claro, falou assim: você quer ganhar a tua vida? Perdê-la. Queridos amigos, Jesus ainda fala: aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Te pergunto, você está disposto mesmo a ser uma testemunha de Jesus aqui nessa terra? Você sente no coração que você tem que ser fiel a Deus a toda a prova? Não importa a situação e o momento? Queridos amigos, Deus te chama. Deus te chama. Porque o final do tempo está chegando. E muitos ainda estão na Babilônia. Estão confusos com a estratégia de Satanás. No 4º século, Satanás perseguia, matava. E ele viu que quanto mais matava, mais o cristianismo crescia. E ele muda de estratégia, ele coloca pessoas falando mentiras. Sabe? Abolindo os mandamentos de Deus. Queridos amigos, agora é o momento de nós mostrarmos para todos que nós somos testemunhas de Jesus Cristo. Que nós iremos levar a palavra de Deus, custe o que custar. Você está disposto a isso? Se você está disposto, amém, glória a Deus. Que Deus venha te dar coragem, disposição, determinação todo dia para continuar. Eu tenho certeza que Ele vai fazer maravilhas na sua vida. Vamos falar com Deus? Feche seus olhos. Senhor Deus, glória do Pai, sabemos, Senhor, das dificuldades que iremos passar ainda nesse mundo. Já estamos vendo as dificuldades, a intolerância, mas sabemos que cada vez mais veremos que as coisas vão piorar e sabemos que sozinho não conseguimos. Mas temos a certeza que com o Teu poder nós seremos mais do que vencedores em Teu nome, Senhor. Então nos ajuda, Senhor, a guardarmos os Teus mandamentos. Nos ajude a sermos testemunha viva do Teu Filho amado Jesus. Nos ajuda também, Senhor, a estudarmos o espírito de profecia, que possamos entender, compreender. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de abrirmos o Teu livro do Apocalipse nesse exato momento, para compreender que nós somos chamados para uma missão que exige agora, nesse exato momento, rapidez, porque sabemos que o Senhor está voltando. O Senhor quer salvar a todos, mas infelizmente nem todos vão querer a salvação. Mas, Senhor Deus, então coloca no nosso coração o desejo de sermos salvos. E que possamos, Senhor, salvar mais pessoas, nos usando, sendo testemunha, guardando as palavras de Deus. E se precisarmos, Senhor, novamente, fazermos uma nova aliança contigo, ao batismo, que seja esse momento agora. Que não possamos esperar o amanhã. Sabemos que o Senhor está tendo a porta do nosso coração e muitas vezes deixamos o Senhor para fora. Que nós possamos permitir nesse exato momento que o Senhor entre e habite. Então, e transforme tudo que tem em nosso coração. Senhor Deus, esteja conosco. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém.
Meu querido amigo, que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que possamos cada vez mais nos permanecer firmes na palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Até amanhã estaremos de volta. Espero que você esteja gostando dos nossos estudos. Compartilha com seus amigos e vamos juntos. E em breve Jesus voltará e estaremos com ele na Canaã Celestial. Até a próxima. Tchau, tchau.